Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, conversaram nesta semana por videoconferência para tratar de uma recente tensão envolvendo Taiwan. No encontro, Xi Jinping alertou os Estados Unidos para não brincarem com fogo. O impasse entre os dois países acontece porque há expectativas de que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, viaje até Taiwan. Vai lembrar que Taiwan é governado de maneira independente, mas a China reivindica a soberania total sobre este território. China sempre é um tema que importa e impacta o agro do Brasil, especialmente a relação Estados Unidos e China. Afinal de contas, são grandes players do mercado mundial de agro. Vamos entender como é que está a relação Estados Unidos e China, conversando com Michael Lopes, diretor da Arco Advice. Michael, seja muito bem-vindo. Conta pra gente como é que está essa relação depois da declaração de Xi Jinping advertindo Joe Biden para não brincar com fogo. Conta pra gente. Obrigado, Kelly. Bom, sem dúvida a relação não está boa, né? Eu acho que um dos poucos temas de consenso dentro da política americana, isso considerando o Partido Republicano e o Partido Democrata, é consenso de que é prioridade dos Estados Unidos fazer frente à potência econômica e política que se tornou a China nessas últimas décadas. Esse tema de Taiwan é um tema muito sensível para a China já deixou isso claro inúmeras vezes, de que uma visita de um alto oficial do governo americano seria visto como uma agressão, como uma ação bem agressiva do governo dos Estados Unidos, e demonstra aí um certo desalinhamento entre os poderes nos Estados Unidos. Porque, como você mencionou, a Nancy Pelosi é presidente da Câmara, é do Partido Democrata, o partido do presidente Biden. Porém, quando perguntado sobre essa viagem da Nancy Pelosi, o Biden disse que, na verdade, as Forças Armadas americanas alertaram contra essa possibilidade da viagem da Nancy Pelosi. Então, existe um certo desalinhamento aí. Pois é, e esse desalinhamento pode piorar a relação entre Estados Unidos e China, porque para o agro a gente acompanha, Michael, com muita atenção, lembrando que teve toda aquela guerra comercial que impactou positivamente as exportações do agro, já que a relação entre Estados Unidos e China havia piorado. Você vê uma piora dessas relações e algum efeito colateral para o agronegócio brasileiro que possa ser aferido nesse momento? Olha, Kelly, acho que pode piorar sim, por uma razão muito simples, que é uma viagem de uma política da estatura da Nancy Pelosi é algo que nós não vemos há pelo menos 25 anos. A última visita de um alto oficial do governo americano a Taiwan foi em 1997, na época também presidente da Câmara, Newt Gingrich. De fato, essa viagem muda o que é o posicionamento americano em relação a Taiwan, que tem sido uma política chamada de ambiguidade estratégica. Então, os Estados Unidos, ainda que tenham dito inúmeras vezes aí nas últimas semanas de que defenderiam Taiwan em um eventual conflito, o posicionamento oficial é de nem rejeitar, nem confirmar a posição chinesa sobre Taiwan. Qual o gatilho para a decisão de Pelosi eventualmente fazer essa viagem nesse momento? Qual é o contexto que nós temos na geopolítica mundial? Qual o argumento que justifica esse movimento dos democratas dos Estados Unidos agora? Olha, Kelly, esse é um movimento que já vem desde o ano passado, então lembrando aqui que em agosto do ano passado essa viagem da Nancy Pelosi já estava programada, acabou sendo adiada por causa do Covid e agora voltou à tona. O escritório da Nancy Pelosi não confirma os detalhes de viagem, isso é uma postura protocolar por questões de segurança, porém voltou à tona aí por causa das pressões políticas anti-China que ainda dominam nas relações políticas americanas. E lembrando o seguinte, como eu disse, esse tema de fazer frente à China é um dos poucos temas de consenso. Nós vimos, por exemplo, o Congresso americano aprovar um incentivo de 52 bilhões de dólares na área de semicondutores para reduzir a dependência da produção chinesa de insumos estratégicos considerados
pelo governo americano. Então, existe esse desalinhamento, porém, o posicionamento recente do governo americano tem sido de defender Taiwan em um eventual conflito. É claro que isso acontece agora também dentro do contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia, o que traz esse paralelo de um país muito mais forte, uma potência global, considerando uma possível invasão de um país menor, seu vizinho. São inúmeras implicações geopolíticas. Por exemplo, o governo da Coreia do Sul recentemente disse que, no caso de uma invasão chinesa em Taiwan, eles esperariam que os Estados Unidos se posicionassem ativamente para impedir ou para mitigar esse tipo de invasão. Então, não é uma situação nada simples, Kelly. Eu imagino. Agora, eu lembro que desde fevereiro, quando a gente começou a falar da invasão da Rússia na Ucrânia, muita gente disse que o próximo passo seria a China invadir Taiwan. Você acredita que isso vai acontecer? E se sim, qual a implicação imediata que nós, brasileiros do agro, precisamos monitorar? Você tem cerca de 30 segundinhos, por favor, Michael. Obrigado, Kelly. Uma pergunta complicada para esse tempo, mas eu vou tentar resumir aqui. É difícil prever se acontecerá uma invasão e quando. É consenso nos Estados Unidos de que não deve acontecer nada esse ano. Diversos planos já foram ventilados pela CIA americana sobre esse timeline de invasão, que variam desde 2025 até 2030. Agora, o consenso é que ocorreria sim essa invasão. O que a invasão da Ucrânia demonstrou é que a ação militar tem que ser coordenada de uma forma a solucionar rapidamente esse problema para que não se prolongue e para não leve ao que vimos no caso da Ucrânia, que é uma união global, um fortalecimento da OTAN, na prática a produção de um resultado contra os objetivos originais da Rússia. Bom, Michael, a gente tem muita coisa para acompanhar, isso importa para o agro do Brasil demasiadamente, por todos os fatores que você aqui colocou. Fica o convite para você voltar mais vezes, foi uma satisfação receber a você e a Arco Advice. Obrigado, Kelly, um abraço. Até a próxima, outro para você.